Boa tarde, eu me chamo Adassa e hoje eu e o Vinícius iremos apresentar o seminário denominado Escape Gênico. Bom, o escape gênico ou fluxo gênico, como também é conhecido, é definido como a troca de alelos entre indivíduos, isso é, a transferência de alelos de uma variedade, uma espécie, para outra. E isso faz com que um dos efeitos do fluxo gênico, por exemplo, seja a homogeneização de uma população, de populações. E em plantas, esse fenômeno ele ocorre durante a geração gametofítica e esporofítica, por meio da dispersão, ou seja, por meio da dispersão do pólen e da semente. E alguns fatores que afetam a viabilidade desse processo são principalmente alguns fatores climáticos, como por exemplo a velocidade e direção do vento, a temperatura e a umidade relativa, que são fatores então que podem afetar tanto a distância, a duração e a quantidade de pólen liberado. Mas, para que esse fenômeno ocorra, existem alguns pré-requisitos que precisam ser cumpridos, como por exemplo, os indivíduos eles precisam ser sexualmente compatíveis, precisa ter uma coincidência temporal e espacial dos indivíduos, precisa acontecer a polinização cruzada, o pólen ele precisa ter uma grande longevidade, precisa ocorrer a transmissão gênica nas gerações seguintes, bem como a recombinação gênica entre os genomas e também a não exclusão do gene do genoma receptor. Ademais, o fluxo gênico ele pode ser via pólen, via semente, vertical, horizontal e também efetivo. E nos próximos slides eu vou explicar um pouquinho melhor cada uma dessas opções. Bom, o escape gênico via pólen, ele geralmente ocorre em distâncias mais curtas. Isso se dá justamente pela viabilidade do pólen, o qual tem um tempo de viabilidade, geralmente de alguns dias ou até mesmo de algumas horas, isso dependendo da espécie. E alguns fatores que aumentam a intensidade dessa dispersão de pólen são, por exemplo, o sincronismo de florescimento das espécies, a compatibilidade alta entre os familiares, presença de ventos fortes e presença de populações de insetos, que seriam alguns agentes biológicos nesse processo. E, além disso, também, as populações selvagens e cultivadas elas são favorecidas nesse tipo de escape gênico. Contudo, alguns fatores que reduzem essa viabilidade seriam a dessecação das espécies, condições de altas temperaturas, de baixa umidade do ar e também o isolamento espacial e temporal das espécies. O escape gênico via semente, então, ele geralmente ocorre por agentes naturais, ou seja, através do carreamento pela água, por vento, por animais e inclusive pelos seres humanos, pela ação dos seres humanos. E algumas características que influenciam esse escape gênico são o tamanho da semente, como por exemplo, se uma semente ela for leve e pequena, ela tem-se um escape gênico mais favorável, porque ela vai ser mais facilmente carregada por esses agentes naturais. Outro fator também é a longevidade de dormência e a queda, se ela ocorre antes ou durante a colheita. Outro fator, que seria mais um fator humano, digamos assim, é então a limpeza ou a não limpeza de máquinas entre os campos, né?
porque caso tu não fizesse uma limpeza dessas máquinas que passam ali nos campos, poderia ocasionar o carreamento de sementes e então a contaminação de um campo vizinho, digamos assim. No fluxo gênico vertical, então ele ocorre entre indivíduos da mesma espécie, em que se tem um fluxo gênico dos alelos, né, entre a espécie, mas com a existência de organismos geneticamente modificados. E alguns fatores que afetam a variação da frequência desse escape gênico seriam, por exemplo, as características reprodutivas das espécies, bem como as condições ambientais já citadas anteriormente. No fluxo gênico horizontal, ele ocorre, então, em espécies que podem hibridizar com espécies diferentes, né? E, segundo Bart e Shupran, existem essas espécies que hibridizam com espécies diferentes. Também tem algumas espécies que podem hibridizar com selvagens na natureza, sendo, então, essas espécies do trigo, o arroz, a soja, cevada, algodão, sorgo, feijão e canola. E é interessante observar aqui também que todas essas espécies são de interesse agrônomo. Bom, e o fluxo gênico efetivo e a introgressão gênica. Eles ocorrem, então, podem ser entendidos como a incorporação perene de genes de uma população diferente, né? Ou seja, uma incorporação de genes que ela é efetiva, assim como diz no próprio nome. E também tem-se a situação da presença de genes com potencial de aumentar a adaptabilidade, né? Fazendo com que possa-se ter um aumento de adaptabilidade de plantas silvestres também. Além de ter o caso da soja transgênica, a qual é resistente ao glifosato. Porém, segundo a CTN Bio, essa soja ela não apresentaria um problema de fluxo gênico devido à ausência de parentes sexualmente compatíveis, que, lembrando, é um dos pré-requisitos para que ocorra, então, o escape gênico. Mas, por que seria interessante pesquisar o fluxo gênico em plantas, né? Justamente, primeiramente, né, pela ocorrência dessa contaminação das espécies, seja via pólen ou via semente, a qual é de interesse tanto de agrônomos, geneticistas e ambientalistas, né? Tanto para proteger as espécies transgênicas, quanto para proteger as espécies selvagens, né? Além do mais, também tem o efeito da introgressão dos genes, que foi comentado anteriormente, o qual é um efeito que deve ser estudado caso a caso, mas que tem-se informações de que essa introgressão de genes pode ocasionar também o surgimento de plantas daninhas que sejam mais agressivas, né? Então, por isso seria interessante estudar a fim de evitar que isso ocorra. E, ademais, também pesquisar novas metodologias a fim de evitar a ocorrência do fluxo gênico. Porque alguns mecanismos que já existem são, por exemplo, as barreiras vegetais, são mecanismos mais mecânicos. E aqui eu trouxe uma revisão que tem um estudo de caso do algodão Bollgard, que é um algodão transgênico que confere resistência a insetos. E também aqui no Brasil é sabido que existem mais de 2 espécies que são sexualmente compatíveis com esse algodão, sejam elas selvagens, de raças locais e também algumas de fundo de quintal. Então, os autores do estudo de caso, o objetivo deles era tentar evitar o fluxo gênico entre os transgênicos e os demais genótipos. E para isso,
eles fizeram, então, um zoneamento para o plantio do transgênico, fazendo com que houvessem a delimitação de áreas de cultivo do transgênico e delimitação de áreas de exclusão, em que seriam áreas em que não poderia se ter, então, o cultivo do transgênico, a fim de evitar o fluxo gênico. E a partir disso, então, eles realmente conseguiram, de forma efetiva, com essas barreiras físicas, controlar o fluxo gênico. É possível fazer o delineamento da área do fluxo gênio de uma espécie. Para isso, se deve levar em consideração o modo de reprodução da espécie, o veículo de dispersão do pólen e aspectos referentes às condições ambientais. A maioria do delineamento é concêntrico, mas pode variar de acordo com a espécie. Eu trouxe aqui 5 exemplos para mostrar a diferença na área de alcance entre 5 espécies diferentes. A primeira é de uma planta comumente chamada de cousa, em que uma parcela de plantas transgênicas, que são as doadoras de pólen, foram cercadas de 8 parcelas de plantas receptoras não transgênicas. E de 3 a 11 metros, 100% da parcela transgênica conseguiu alcançar as plantas não transgênicas. Já no delineamento B, que foi feito em arroz, 120 plantas foram distribuídas nas intersecções entre 10 círculos concêntricos. E também a distância máxima encontrada entre uma planta doadora de pólen e uma planta de arroz cultivado que produziu sementes híbridas foi de 10 metros. No delineamento C, de Lolium perenne, a distância estimada do fluxo gênico foi 36 metros em todas as direções medidas. Já no delineamento D, de Festuca, uma gramínea, o delineamento concêntrico chegou a 200 metros de distância da parcela central e os transgênios foram detectados em plantas receptoras em até 150 metros de distância do centro. Já no delineamento E, de Grama Bahia, foi feito um círculo de 2 metros de diâmetro em torno de plantas doadoras de pólen e a frequência de hibridização foi de 0 em até meio metro e de 0,05% em até 3,5 metros de distância. Isso demonstra a grande diferença que tem de escape gênico de espécie para espécie. Bom, a partir disso percebe-se a importância da biocontenção, não só para evitar problemas ambientais, mas também para evitar a contaminação que possa interferir na exportação e importação para países que tenham restrições a produtos transgênicos. E existem diversas maneiras para isso, e elas são separadas entre contenção e mitigação. A contenção visa parar em si o fluxo gênico da planta, enquanto a mitigação foca na prevenção do estabelecimento do gene em uma proporção significante da população. Bom, a contenção pode ser uma contenção física, que pode ser uma barreira, como uma casa de ventilação, filtro no laboratório ou distância de isolamento no campo, mas também vale ressaltar que a produção da planta inteiramente modificada pode ser atrativa por sua grande escala, mas para algumas aplicações a escala in vitro também pode ser preferível, já que a suspensão celular é mais segura pelo confinamento. Bom, diversas técnicas podem ser utilizadas de acordo com um método de contaminação-alvo, seja ele na colheita ou no transporte, ou por plantas voluntárias, que são plantas de uma cultura anterior que persistem numa nova lavoura, ou por polinização. Entre essas técnicas está a cleistogamia, que é uma autofecundação antes da abertura da flor, que é utilizada bastante em arroz e canola, e que pode ser feita a partir de engenharia genética para incorporar o gene da cleistogamia e assim aumentar a porcentagem de ocorrência desse evento. Também pode ser feita a recombinação sítio-específica para a excisão do transgene, em que proteínas catalisam o processo de recombinação sítio-específica e ocorre a remoção ou troca do segmento de DNA. A auxotrofia sintética, que é uma situação em que um ser vivo é incapaz de se desenvolver em um meio sem a presença de algumas substâncias como
vitaminas, ácidos aminados, etc. E assim se faz uma engenharia genética para que uma cepa dependa de um componente suplemento. E essa dependência pode se fazer pela deleção de um gene essencial, mas isso acaba sendo um pouco difícil porque às vezes, principalmente em plantas, diversas proteínas podem catalisar o mesmo tipo de reação, e isso requer um grande número de mudanças genéticas para que confira a dependência metabólica. Pode ser feita a esterilidade total, que é feita pela deleção dos genes que codificam para a produção de gametas, mas isso vai fazer com que a planta tenha necessidade de ser propagada de uma maneira diferente, seja por sementes artificiais, cultura de tecidos, etc. Pode ser feito um sistema de regulação de um gene-alvo, em que uma sequência bloqueadora separa o promotor do gene-alvo e que, a partir de um estímulo externo, pode promover uma cascata que remova essa sequência. Pode ser feito também a partir de herança materna, como está escrito, que se baseia na transformação no cloroplasto, que não é transmitido pelo pólen durante a fecundação. E então os transgênios ficam localizados nos plastídeos. Mas isso tem problemas, porque geralmente proteínas expressas nos cloroplastos têm modificações pós-tradicionais diferentes. E os protocolos para a transformação em plastídeo são muito escasso e pobre para outras plantas que não sejam tabaco. Pode ser feita também engenharia genética de incompatibilidade, EGI, que utiliza ativadores transcricionais programáveis para que sejam superexpressos alguns genes que possam levar à letalidade. Pode ser feita também a recodificação genética, que é um processo em que se remove toda ocorrência de pelo menos um códon para um aminoácido no genoma de algum organismo e se substitui por outro. Esse códon que foi removido pode ser trocado por um que codifique o gene essencial para que seja requerido um aminoácido não encontrado na natureza normalmente, e isso torne uma auxotrofia. E pode ser feita a remoção de um transgene alvo utilizando um sistema baseado em CRISPR para remover seletivamente um transgene. Esses três últimos são protocolos que ainda não foram utilizados em plantas, mas entende-se que eles possam ser estendidos, e eles são vistos como métodos bastante promissores. Há também os métodos de mitigação, que se baseia na ligação do transgene a um gene que selecione uma desvantagem para a planta, como fraqueza ou alteração no fenótipo, mais visível como altura. Mas esses métodos podem não ser tão efetivos porque isso pode ser desfeito no crossing over da meiose. Essas foram as referências que nós utilizamos. Muito obrigado.